Um perdedor sem futuro leva um tiro e reencarna em um mundo mágico, onde ele desbloqueia poderes incríveis de rank S após salvar uma garota. Seu nome é Luciel e ele sempre foi um desempregado, assim como eu, que tentava todos os dias conseguir um emprego, mas nenhuma empresa estava disposto a aceitá-lo. Tudo isso porque ele fedia e era muito feio. No entanto, a sua vida muda completamente quando ele finalmente consegue o emprego. No entanto, com a condição de que ele lamba completamente o corpo do seu chefe. Mas isso não importa, pois tudo que ele queria era um emprego. Então, enquanto ele voltava alegremente para sua casa e pensava no quão grande era o brinquedo do seu chefe, um ladrão saiu de uma loja e, após atirar em um policial com uma arma, ele começa a fugir. Mas o policial ativou a sua habilidade sagrada e o derrubou no chão. E o ladrão, na tentativa de fugir, acabou atirando. E quem acabou levando o tiro acabou sendo o próprio Luciel. Ele cai de joelhos, pensando em como a última coisa que ele fez nesse mundo foi se vender por algum dinheiro. Sua visão começa a escurecer quando de repente ele ouve a voz de Deus, que revela estar impressionado com quão sofrida sua vida foi. Ele diz que nenhum ser humano merece viver o que ele viveu, e por conta disso ele decide reencarná-lo em um mundo de fantasia, cheio de magia e monstros. O Luciel pergunta a Deus se ele também irá sofrer no outro mundo, mas o Deus se mantém calado para não estragar a surpresa. O Luciel então abre seus olhos e se vê parado em um campo aberto sozinho, quando de repente ele olha para cima e vê um dragão vermelho gigante. Com medo, ele quase se caga. Então, depois de se levantar, ele consegue verificar os seus status. Ele percebe que essa sua nova vida parece apenas um jogo, e infelizmente Deus não o deixou nem mesmo escolher sua própria classe. Seu sonho era ser uma maga fofinha, mas infelizmente ele é apenas um curandeiro. No entanto, ele está feliz com essa classe, pois ele é muito covarde para ser um guerreiro e enfrentar monstros. Ele verifica seus bolsos e encontra algumas moedas, que ele conseguiu na noite anterior depois de ficar perto do sinal vermelho. Agora, com sua nova vida, ele decide ganhar dinheiro e ser respeitado ao mesmo tempo. Ele jura não acariciar mais o brinquedo de ninguém. Ele avança e de repente tropeça no cadáver de um monstro morto, o que o assusta e ele foge mais uma vez. Depois de caminhar por um tempo, ele finalmente chega aos portões de uma cidade, que é guardada por um bando de soldados. Ele percebe que todos que entram na cidade estão mostrando um documento de identidade e pagando uma certa taxa. No entanto, ele não tem dinheiro algum. De repente, ele é chamado pelos guardas, que pedem a sua identificação, mas o Luciel inventa uma mentira, dizendo que ele foi criado dentro da floresta como um curandeiro, mas foi expulso do clã porque ele era muito fedido. O guarda diz para ele calar a boca e entra, apenas para retornar com uma mulher forte, chamada Lume. Ela dá uma olhada na cara feia do Luciel e diz que ele não fede. Ela pede para que ele a siga, e o guarda, agindo como um bom amigo, o avisa que a Lume gosta de ficar por cima durante um relacionamento. O Luciel não entende nada e começa a correr atrás dela, quando de repente ele esbarra em 3 aventureiros e cai no chão. Eles olham para ele com raiva e perguntam quem diabos ele é, e o Luciel responde que ele é um simples curandeiro. A princípio, o aventureiro parece ficar bravo porque não gosta de curandeiros, mas decide deixá-lo ir, depois que Luciel sorri para ele, como um verdadeiro covarde. A Lume então se aproxima dele e diz que teria matado os aventureiros se eles decidissem encostar apenas um dedo nele. O Luciel a segue até o salão de uma guilda gigante, e uma vez lá dentro, ela diz a ele que esta é a guilda dos curandeiros e que ele deveria se registrar lá. Ele se aproxima da recepção e começa a preencher o formulário. Ele também diz à recepcionista que é muito burro, por isso ele não se lembra do nome de sua vila. Ela diz a ele para escrever qualquer coisa e pega o formulário de volta, e logo em seguida ela retorna com um novo cartão de identificação para ele. Ele fecha os olhos e se concentra no cartão, quando de repente ele mostra sua classificação, que é G, de gay. Ela o parabeniza por entrar na guilda e a Lume decide ir embora, mas ele a impede, diz que não conhece nenhuma magia e que não tem treinamento algum. Ela olha para ele com uma cara de desgosto e diz que ele tem 3 opções. A opção número 1 é treinar até não aguentar mais. A segunda opção é sujar o seu nome fazendo empréstimos e gastar todo o dinheiro com uma escola. No entanto, dessa forma ele corre o risco de ficar endividado para sempre. Ele também tem a terceira opção, que é basicamente se tornar um estagiário, o que todos sabem que basicamente é uma escravidão legalizada. Ele então decide treinar até não aguentar mais, e a Lume diz para ele ficar na guilda e praticar por 10 dias, e depois que esses dias se passarem, eles vão checar se ele tem potencial ou não. Kuro, a recepcionista, mostra a ele um pequeno quarto, e ele percebe um livro de feitiços perto de sua cama. Ele imediatamente sobe na cama e começa a ler o livro. Ele decide tentar usar um pouco de magia, mas percebe que está fraco demais para fazer qualquer magia de verdade. Então ele continua tentando até que a sua mana se esgote completamente, o que o faz ficar completamente esgotado. Ele acorda na manhã seguinte e decide treinar novamente, mas dessa vez tomando os cuidados necessários para não ficar com a mana negativa. Lentamente ele melhora e suas estatísticas aumentam muito, quando de repente uma garota bonita entra em seu quarto com um pouco de comida e se apresenta
cumprimenta como Mônica. Ele agradece pela comida e com a barriga cheia, ele tenta usar os seus feitiços novamente e finalmente consegue. Ele desce para informar a Mônica sobre sua conquista e ela pede que ele lhe dê uma moeda, porque ela se acha bonita demais para ficar sendo vista de graça. Ele entrega o dinheiro e menciona que ele só tem olhos para lume, o que assusta a Mônica, e ela imediatamente devolve o seu dinheiro, dizendo que todos têm medo e respeitam a Lume, já que mesmo que ela pareça uma mulher, a sua atitude é como a de um homem com uma espada enorme em suas calças. O Luciel decide não pensar nisso e sai para praticar sua magia de cura, sonhando que um dia possa ganhar algum dinheiro com isso. No caminho, ele acaba avistando aqueles 3 aventureiros novamente e eles começam a intimidá-lo. De repente, um bando de aventureiros feios aparecem com vários ferimentos e o líder deles, chamado Bazan, imediatamente vai ver como eles estão. O Luciel de repente se lembra que a Mônica disse a ele que a assistência médica é muito cara e por isso as pessoas não podem pagar um curandeiro, mas o Luciel acha que isso é errado. Ele decide que será diferente e se oferece para ajudar os aventureiros. Ele os leva para um beco e começa a curar a garota. Logo depois ele começa a curar todos os outros aventureiros, até que apenas um aventureiro permaneça ferido. Mas antes que ele pudesse curar o último, ele começa a se sentir sonolento, pois gastou toda a sua mana e cai no chão. Mais tarde, naquela noite, ele percebe o quão inútil é e decide que precisa treinar ainda mais para aumentar o seu estoque de mana. No dia seguinte, ele vai até a guilda dos aventureiros, onde encontra a melhor garota, a Nana. Ela diz a ele que ele não tem nenhuma habilidade de luta, então ele não pode ser um aventureiro ainda. Então ele implora para que ela encontre um professor que o ensine a lutar. Ela pensa um pouco e então retorna com um cara monstruosamente grande, que diz ao Luciel que o seu passatempo favorito é bater em gente fraca, por isso ele o ensinará a lutar. No entanto, ele diz que o Luciel terá que acariciar o seu brinquedo, e então, mais uma vez, o Luciel vende a sua alma e concorda com o pedido do homem. Depois disso, quando ele volta ao seu quarto para descansar, a Mônica aparece com um pouco de comida. Enquanto ele come, ela diz a ele que se ele for capaz de aumentar o seu nível para 5, os dois poderiam sair para o encontro. Isso lhe dá muita motivação, pois ele nunca saiu com uma mulher. Ele treina bastante até finalmente decidir que está pronto para o seu treinamento. Ele agradece a Kuro e parte para a guilda dos aventureiros, onde a loira diz a ele para ir até o porão subterrâneo. Descendo nesse porão, ele encontra um salão de treinamento insanamente grande lá dentro, onde o Brod já o esperava, e diz que eles vão começar com um simples aquecimento. Rapidamente, o Luciel começa a ficar sem energia, mas ele se lembra o quão patético ele era em sua vida anterior, e como ele simplesmente ficou parado enquanto uma bala o atingia. Então ele decide valorizar essa vida e sai correndo ao máximo, até desmaiar, dessa vez não como um completo perdedor, mas como alguém que se esforçou até os seus limites. O Brod percebe que na vida passada o Luciel deve ter sido um moderador do Discord, então ele intensifica ainda mais o seu treino. Depois disso, ele diz para o Luciel tentar chutá-lo. O Luciel se prepara e dá um chute que é muito fraco, e o Brod facilmente o impede, e pede novamente para que o Luciel vá com tudo. O Luciel tenta dar um soco, mas ele erra porque é muito lento. Ele então decide dar um combo de chute e soco, mas ele erra todos os golpes e acaba sendo espancado pelo Brod. Ele se levanta mais uma vez e pula para dar um soco em câmera lenta, mas o Brod se esquiva, forçando a dar outro soco que ele erra mais uma vez. Ele tenta dar um chute final, mas o Brod bloqueia facilmente e o chuta para o chão. Ele diz ao Luciel que ele precisa treinar todos os dias, pois com sua força atual ele vai morrer instantaneamente se enfrentar qualquer tipo de monstro. O Luciel decide tentar se curar, mas o Brod o impede e diz para ele parar de ser um idiota e deixar suas habilidades naturais de cura funcionarem. E ele concorda, pensando que assim ele poderia guardar sua mana para quando estivesse realmente ferido. De repente, um bando de aventureiros desce com uma companheira ferida. Eles querem que o Luciel cure a garota, já que eles ficaram sabendo que ele cura as pessoas de graça. O Luciel corre em sua direção e pergunta o que aconteceu. Então ela mostra a ele o ferimento que recebeu do monstro. Por um curto período, o Luciel ficou olhando para as coxas da garota, mas ele imediatamente voltou à realidade e decidiu curá-la completamente. Isso surpreende a todos, e depois que ele termina de satisfazer o seu cliente, o Brod vai até ele e diz que ele quer pratique sua magia de cura todos os dias, até que ele esteja completamente exausto, e então use a meditação para recuperar toda a energia. O Luciel promete que praticará bastante, mas também afirma que não tem muito dinheiro para comer. Então o Brod diz que já que ele cura as pessoas de graça, ele poderá comer na guilda 3 vezes ao dia, já que com ele estando ali, a taxa de sobrevivência dos aventureiros feridos irá aumentar. Mais tarde, naquela noite, ele toma um banho e o Brod lhe dá um monte de roupas. O Luciel se veste e depois cheira suas antigas roupas, que estão mais fedidas do que a roupa de um mendigo. A Nana aparece e pede para que ele entregue suas roupas sujas para que ela possa lavá-las. Depois disso, ele caminha até o bar, onde encontra o Brod sentado com um monte de comida. Ele diz ao Luciel para comer o máximo possível. O Luciel devora a comida como se esse fosse o seu último dia na Terra, e então retorna para
para o seu quarto. O Brody decide ir embora e diz ao Luciel que o próximo treinamento dele será mais difícil, então ele deveria descansar pelo menos um pouco. Ele tenta dormir, mas está muito animado, então decide esticar o corpo e praticar alguns feitiços. Logo em seguida ele medita e finalmente dorme. Na manhã seguinte ele é acordado pelo Brody, que o leva para a taverna, onde ele recebe o seu café da manhã e entrega ele por um gordo que está definitivamente proibido de ficar perto de qualquer criança. Ele produz um grande jarro de algo que não parece nada gostoso e nem mesmo seguro parece ser. O gordo diz a ele para beber. Então o Luciel simplesmente fecha os olhos e engole toda aquela merda como se sua vida dependesse disso. De repente todo o seu corpo se enche de energia e ele começa a comer igual a um maluco. Logo em seguida ele corre para o salão de treinamento e começa a treinar mais uma vez, mas apenas erra todos os socos, apenas para levar um soco no meio das entranhas e cair no chão. Felizmente aquela bebida esquisita lhe dá energia extra, então ele se levanta mais uma vez e começa a lutar com o Brody, enquanto ele o ataca com um monte de socos, e tudo que o Luciel pode fazer é tentar bloqueá-los. Finalmente o Brody encontra uma abertura e manda o Luciel para o chão. O Brody acredita que acabou o treinamento nesse dia, mas o Luciel se levanta mais uma vez pronto para lutar. Isso realmente excita o Brody, mas antes que ele pudesse bater no Luciel novamente, uma garota gato entra no salão de treinamento, perguntando se o Luciel realmente cura as pessoas sem cobrar muito dinheiro. Ele imediatamente corre até ela, pedindo para que ela mostre onde ela se machucou. A garota fera se vira para mostrar a marca de uma mordida em sua cintura. O Luciel imediatamente começa a entoar os seus feitiços e a cura completamente. Ela se vira com lágrima nos olhos e começa a soluçar. De repente, um aventureiro o chama e pergunta por que ele está curando uma garota fera, sendo que ele poderia guardar sua mana para curar pessoas comuns. O Luciel percebe que esse homem está sendo racista, então ele o responde dizendo que não pode ignorar nenhuma pessoa ferida. O homem sorri para ele e pergunta se eles podem voltar se estiverem feridos, e o Luciel concorda. A garota, estando muito feliz, pula em cima do Luciel, lhe dando um abraço, o que mostra que você ainda não conseguiu o abraço de uma garota porque você não se esforça. Mais tarde, naquela noite, ele volta para jantar, e o gordo nojento aparece novamente com um jarro totalmente duvidoso, que ele é forçado a beber antes de ir para a cama. Enquanto caminha pelo corredor, ele percebe que muitas pessoas parecem estar o seguindo e o vigiando. Ele apenas volta para a cama pensando no porquê dele estar sendo perseguido, mas ele ignora isso e apenas vai dormir. Na manhã seguinte, enquanto toma o café da manhã, ele conta ao Brody e o gordão sobre os perseguidores e descobre que as pessoas estão o perseguindo porque estão preocupadas que ele fuja. Isso o confunde, mas o Brody explica que a maioria dos aventureiros são muito pobres e não podem pagar pela cura de um curandeiro. Então, quando se machucam em uma batalha, eles são forçados a descansar para somente depois de estarem curados voltar a ganhar dinheiro novamente. Mas com ele por perto, eles conseguem se curar rapidamente para continuar ganhando dinheiro. O Luciel então diz que ele não irá a lugar algum por pelo menos um mês e pede para que todos deem a ele um voto de confiança, dizendo que irá cumprir com sua promessa. As próximas semanas se passam muito rápido e ele começa a conhecer um monte de pessoas da guilda que ele já curou antes. O Brody intensificou o seu treino com o objetivo de fazer com que o Luciel fique pelo menos com o corpo blindado. No entanto, Luciel ainda é fraco como um frango. No entanto, depois de mais alguns dias, o mês termina e o contrato do Luciel acaba. O Brody o parabeniza por completar o seu treinamento básico e pergunta o que diabos ele vai fazer agora. O Luciel então diz que foi pego pelo governo por sonegar dinheiro e que agora ele precisa pagar um monte de dinheiro para a guilda. O Brody então decide comprá-lo mais uma vez e entrega a ele um monte de moedas de prata e diz a ele para usar esse dinheiro para pagar os impostos da guilda. E depois que ele fizer isso, ele pode voltar para o salão de treinamento. Ele agradece pela ajuda antes de correr e voltar para a guilda dos curandeiros, finalmente pagando seus impostos. Depois disso, ele retorna para a guilda dos aventureiros. Mais tarde, naquele dia, o Luciel se senta para almoçar quando o gordo esquisito vem novamente com uma jarra e o força a beber novamente aquele líquido suspeito e estranho. Na manhã seguinte, o Luciel se prepara para treinar, quando o Brody lhe diz que o treinamento de hoje não acontecerá no salão, mas sim na cozinha, onde ele quer que o Luciel aprenda a bater animais para mostrar aos veganos como a vida é vivida. Ele parece estar um pouco surpreso, mas o segue pelo corredor até a cozinha dos fundos, onde é recebido por Galva, o irmão mais velho do gordo. O Galva o recebe e diz para ele não se preocupar, pois ele primeiro mostrará como se faz. Em seguida, ele imediatamente tira um porco inteiro de sua bolsa. O Galva começa a massacrar o animal, enquanto Luciel olha para a cena parecendo que ele até mesmo é um vegano. O Galva diz que essa carne é usada para alimentar a população desta cidade, mas a verdadeira razão pela qual o Luciel está aqui é diferente. O Brody o enviou aqui para que ele pudesse aprender sobre os diferentes monstros na floresta e os seus pontos fracos para que ele pudesse se defender no mundo exterior. O Luciel imediatamente fica assustado, dizendo que não há como ele lutar contra um monstro, mas o Galva diz a ele para parar de ser um frango, pois centenas de aventureiros saem para lutar diariamente e muitos deles morrem no campo de batalha para nunca
nunca mais serem vistos. O Luciel diz que é exatamente por esse motivo que ele não quer lutar contra o monstro, mas todos os dizem que antes de salvar qualquer pessoa, ele precisa se salvar primeiro, e para fazer isso ele precisa encarar a realidade. O Galva então tira um coelho com os chifres da bolsa e diz para o Luciel matá-lo. Ele fica completamente chocado, mas decide tentar e começa a cortar o animal, de alguma forma conseguindo finalizá-lo. Mais tarde naquela noite ele se senta quando o gordão diz a ele que as suas roupas estão todas sujas e que ele deveria lavá-las. Ele sai e começa a lavá-las quando de repente a Nana se aproxima e pergunta se ele está bem. Ela pega sua mão e a segura por um tempo, o que faz o seu brinquedo quase explodir. Mais tarde naquela noite ele prova o ensopado de coelho e decide se tornar um assassino de coelhos para poder comer mais dessa comida deliciosa. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelo corredor, ele é parado pela Nana e outras duas garotas. Elas o arrastam para a biblioteca, pois só de olhar para a cara dele elas perceberam que ele é muito burro. O Luciel escolhe ler os livros que a Nana pegou e depois disso as garotas vão embora. Depois daquele dia, todos os dias o Luciel treinava com Brody, ajudava o Galva na cozinha e depois estudava com a Nana na biblioteca. Logo, 6 meses se passaram e as suas roupas começaram a grudar em seu corpo. A Nana então leva para comprar roupas melhores e depois de passar o dia inteiro fazendo compras, eles começam a caminhar de volta. No caminho de volta para a guilda, eles de repente ouvem um grito e o Luciel corre em direção à voz, apenas para encontrar a Mônica caída no beco em uma poça de sangue. Eles a levam de volta para a guilda e a curam, enquanto o Luciel pergunta a Nana quem pode estar por trás desse ataque. A Nana afirma que pode ser um roubo aleatório, mas a Mônica acorda e afirma que foi atacada por um homem enviado por um grupo de curandeiros. Isso confunde o Luciel, mas a Mônica explica que alguns dias atrás uma de suas amigas foi vendida como escrava, porque ela não tinha dinheiro suficiente para pagar os curandeiros. A Mônica acabou falando demais e os curandeiros ficaram irritados com isso e decidiram esfaqueá-la. Mais tarde naquela noite, a Mônica chega na taverna e pergunta ao Luciel o quanto ela deve por ele ter salvo sua vida. O Luciel, sendo o cavaleiro que é, aceita somente o agradecimento dela, sendo que normalmente um curandeiro pediria dinheiro ou então os serviços noturnos dela. Alguns dias depois disso, o agressor acaba sendo pego, mas ele se recusa a dizer quem o contratou. Alguns meses se passam quando de repente um dia o Brody entra correndo e diz ao Luciel para segui-lo, pois alguns aventureiros estão gravemente feridos e precisam de sua ajuda agora. Eles correm pelos becos, enquanto o Brody explica que esses aventureiros estavam na floresta quando de repente uma criatura estranha os atacou por trás e feriu quase todos eles. O Luciel vê um aventureiro caído igual merda no chão, mas o Brody o leva para uma sala diferente, onde 3 aventureiros que estavam quase mortos foram mantidos. O Luciel vai até o cara com o estômago pulado para fora e tenta curá-lo, mas é forçado a usar quase toda a sua mana para fechar o ferimento, o que o faz desmaiar. O Brody o segura e lhe entrega uma bebida estranha que faz a sua mana voltar, e ele novamente começa a curar os outros 2 companheiros de equipe envenenados. Depois que todos estão seguros, ele acaba desmaiando novamente, e dessa vez ele acorda em um quarto com a Nana dormindo por perto. Ele descobre que várias pessoas morreram enquanto ele estava inconsciente, o que realmente o deixa triste, mas ele decide que deve seguir em frente, pois ele fez o seu melhor. Logo depois disso, vários meses se passam, e ele deixa seu cabelo crescer, e até mesmo troca sua roupa. E então ele finalmente informa o Brody que chegou a hora dele sair mundo afora e ganhar mais experiência com a vida real. O Brody tenta pará-lo, mas ele percebeu que o Luciel está realmente motivado a fazer isso. Ele afirma para o seu mestre que irá se tornar muito mais forte, e depois disso ele pretende abrir uma clínica, onde ele poderá curar todos por uma taxa muito pequena. O Brody lhe deseja boa sorte com o seu sonho delirante, e o Luciel finalmente deixa a guilda dos aventureiros para explorar mundo afora. Ele começa a andar e chega à guilda dos curandeiros, onde ele se encontra com a Kuro, e pede que ela lhe dê o seu cartão da guilda. Ela pega o cartão e entra, mas agora ela parece estar totalmente confusa e horrorizada após verificar suas estatísticas. Ela pergunta o que diabos ele fez durante esse 1 ano que ficou fora. Ele então conta a ela sobre como treinou todos os dias, se esforçando o máximo que podia todos os dias, e até mesmo bebeu líquidos suspeitos, o que o ajudou a ficar mais forte. A Kuro então revela que ele foi promovido em 5 classificações, indo da classificação mais baixa para a classificação C, superando todas as classificações intermediárias. Ele pergunta quanto custa um livro de magias de classificação C, e a Kuro responde dizendo que ele precisa de 90 moedas de prata, o que é muito dinheiro para um pobre ferrado como ele. O Luciel verifica os seus bolsos e descobre que só lhe restam 3 moedas, e quando ele pensou que teria que massagear novamente o brinquedo de alguém, o Brody entrou na guilda trazendo consigo um enorme saco de moedas, e disse a ele para voltar à guilda de aventureiros por mais 1 ano, pois as pessoas da guilda não conseguiam mais viver sem ele. Ele promete até mesmo pagar mensalmente enquanto ele estiver lá, e dar a ele um quarto grátis. A Kuro pergunta se esse homem está o assediando, mas o Luciel diz que não, e que ele é o seu mestre, o Brody, e por isso ele concorda em voltar para a guilda dos aventureiros.
aventureiros. Ele se acomoda em seu quarto mais uma vez, tendo agora todos os livros de magia que ele precisava, que foram comprados pelo seu grande mestre, o Homem do Brinquedo Gigante. Do nada, o Brody entra em seu quarto e o Luciel acha que ele precisa curar alguém, mas o Brody apenas o chama para jantar. Assim que ele entra na taverna, ele é surpreendido por todos os membros da guilda dando uma festa para ele. Ele agradece a todos, enquanto o gordo lhe dá aquele líquido estranho mais uma vez. Todos fecham o nariz, enquanto o Luciel age como um louco, bebendo tudo com só um gole. Depois disso, ele se senta sozinho na mesa, pois ninguém quer sentir o seu bafo daquele líquido fedido. Mas o Bazan e os seus lacaios, que ele salvou de morrer em um outro dia, se sentam ao lado dele. O Luciel olha para eles e percebe que eles estão felizes. Ele se lembra da época em que ele esbarrou neles no primeiro dia nesse mundo e ficou morrendo de medo, mas agora ele começou a gostar desse mundo. Até que do nada o Bazan pergunta se ele gosta de homens, o que deixa o Luciel chocado, e o Bazan diz que só pensou isso pois o Luciel sempre cura as garotas de graça, sendo que normalmente os outros aventureiros pedem um OnlyFans delas em troca. Na manhã seguinte, enquanto praticava no salão de treinamento, o Luciel ouve algumas vozes quando de repente um homem estranho entra na sala enquanto a Nana tenta detê-lo. Ele imediatamente avista o Luciel e tenta ir até ele perguntando se ele é o curandeiro. O Luciel confirma isso e o homem diz que seu nome é Bot, e o Luciel de repente se lembra de que ele era o suspeito de ordenar o ataque a Mônica alguns meses atrás. O Bot ordena que ele saia da guilda dos aventureiros imediatamente, pois curar pessoas de graça não é do feitio dos curandeiros, mas o Luciel se recusa educadamente. O Bot fica bravo com isso e diz que ele não tem escolha a não ser se juntar à sua nova clínica, porque desde que o Luciel veio para essa cidade e começou a curar as pessoas, a clínica de cura dele com preço exorbitante não tem conseguido lucrar muito. O Luciel diz que isso é problema dele, o que irrita o homem e ele começa a tagarelar sobre o quão bom ele é, já que ele pode lançar magia do mais alto nível de cura. O Luciel o chama de golpista, pois ele cobra muito dinheiro até mesmo se o ferimento for pequeno, e se o paciente que for curado não tiver dinheiro para pagar, ele vende a pessoa como escravo. O Bot fica bravo com essas acusações, e como todo burro que finge ser inteligente, ele diz que o Luciel é apenas um novato e que ele não sabe de nada. O Luciel o chama de idiota e manda ele cair fora, mas o Bot decide resolver os seus problemas com o Luciel usando suas próprias mãos. Com as suas mãos não, na verdade com as mãos dos seus capangas. Felizmente para o Luciel, o Brody estava por perto e ele agarrou rapidamente os dois capangas e perguntou a esse maldito figurante se ele pretendia sair por bem ou sair com a sua bunda completamente inchada. O figurante maldito se assusta e foge imediatamente, sendo seguido pelos seus subordinados. O Luciel agradece o Brody por sua ajuda e todos eles sobem as escadas, onde Luciel é informado de que agora muitas pessoas podem querer o matar se ele andar sozinho na rua. Tudo isso para conseguir um pouco de dinheiro daquele figurante maldito. E para garantir que isso não aconteça, o Brody diz que o Luciel começará um novo treinamento a partir de agora, no qual ele terá que treinar como um monge nas montanhas. Isso realmente o assusta, mas antes que ele possa falar algo, o Brody o derruba e começa a jogá-lo no chão. O Luciel se levanta mais uma vez e tenta acertar um combo, mas o Brody desvia e o contra-ataca antes de chutá-lo, jogando-o no chão e o sufocando de uma forma não pervertida. Mas o Luciel o surpreende e se levanta mais uma vez, todo ensanguentado como uma mulher naqueles dias. Mais tarde, naquela noite, a Mônica diz a ele que as pessoas começaram a se inspirar nele e estão treinando cada vez mais para se tornarem melhores, pois tem fé de que se algo acontecer, o Luciel estará lá para curá-las. Isso lhe dá alguma inspiração. Então, no dia seguinte, ele diz ao Brody que quer treinar ainda mais, mas o Brody diz a ele para se proteger com magia. E então, sem pensar duas vezes, ele joga o Luciel no chão como um saco de batatas. O Luciel se levanta completamente abalado, mas o Brody o parabeniza por sobreviver, pois segundo ele, um aventureiro comum teria morrido depois daquele ataque. Ele diz ao Luciel que é hora deles levarem o treino a sério e joga para ele uma espada mais afiada que a língua da minha mãe, que só fala merda no meu ouvido. E assim, eles iniciam uma nova rotina de treinamento usando espadas, lanças e diferentes tipos de magia, e obviamente sem esquecer do combate corpo a corpo. Tudo isso somado ao aprendizado de feitiço todos os dias, o que começa a aumentar as suas habilidades tremendamente. As próximas semanas passam sem muita coisa acontecendo, quando um dia, enquanto o Luciel e o Brody estavam comendo com um gordão gente fina e conversando sobre a vida, a Nana entrou com uma carta na mão. Ela entregou a carta ao Luciel, que está confuso sobre quem poderia querer enviar uma carta a um perdedor como ele. E o surpreendendo, a carta acaba sendo do próprio Papa. Ele abre a carta e descobre que o Papa o conheceu por meio de alguém, e ele acredita que suas habilidades estão sendo desperdiçadas nessa cidade pequena. A carta então afirmava que o Papa quer dar uma promoção ao Luciel, o que significaria que ele estaria trabalhando ao lado da Igreja Sagrada em uma cidade completamente diferente. O Papa lhe dá um ultimato de 6 meses, durante os quais ele precisa deixar a guilda dos aventureiros e se apresentar à Igreja Sagrada. O Luciel parece confuso, mas o
Brody imediatamente afirma que tudo isso foi armado por ninguém menos que o gordo esquisito, aquele figurante lá chamado Plot. E de acordo com Brody, aquele figurante maldito quer o Luciel fora do seu caminho, mas ao mesmo tempo ele não quer ser o vilão da história. Então ele decidiu enviar uma carta à Igreja Sagrada, aconselhando-os a conceder uma promoção para o Luciel. Agora a Igreja Sagrada o levará para longe da cidade e forçará os aventureiros a voltarem para suas clínicas para serem curados por um preço muito alto. O Brody diz que eles não podem realmente fazer nada sobre isso e que seria melhor se o Luciel simplesmente treinasse o mais duro possível para que ele pudesse aprender a lutar com o melhor de suas habilidades. Naquela noite, o Luciel treina o máximo que pode e depois disso ele se deita no chão completamente exausto. Tudo isso enquanto a garota gato o cutuca sem motivo algum. De repente, o gordo gente fina entra na sala e dá ao Luciel uma grande jarra de água benta para que ele possa recuperar sua energia. E a garota gata, que odeia o cheiro dessa bebida, se afasta para escapar do fedor. O Luciel bebe tudo mais uma vez, o que excita o gordão gente fina um pouco. Mais tarde, naquela noite, o gordão desce e tenta ter uma conversa com Brody, mas como qualquer mano de academia, ele começa a flexionar seus músculos para mostrar o quanto ele é melhor. O gordão diz a ele que se ele tivesse permanecido como aventureiro por mais algum tempo, ele poderia ter obtido o distintivo de rank SS, mas ao invés disso ele decidiu se aposentar após obter a patente de rank S. Ele então diz ao Brody que o Luciel tem bebido seu tônico poderoso há muito tempo, mas ele ainda não sabe se isso realmente o deixará mais forte. Os textos dizem que aquela bebida deixa o corpo mais forte e mais fácil de aumentar os status. No entanto, eles nem sabem se isso funciona mesmo. Logo, o Galva também entra na sala e se senta ao lado do Brody e o informa que ele investigou o assunto e descobriu que foi de fato aquele figurante maldito quem decidiu enviar uma carta à Igreja Sagrada pedindo que eles promovessem o Luciel. O Brody parece estar preocupado com a segurança do Luciel, mas o Galva diz para ele não se preocupar, pois ele providenciou algumas pessoas para cuidarem dele. 6 meses se passam em um piscar de olhos e o Luciel é forçado a se separar novamente da guilda que o ajudou tanto. Ele entra no salão de treinamento uma última vez, onde se encontra com Brody, que lhe dá um monte de instruções sobre como sobreviver em uma cidade diferente, e também lhe diz para deixar a Igreja Sagrada imediatamente se sentir que sua vida está em perigo. O Luciel promete seguir o seu conselho e então pede um favor ao Brody. Os dois saem enquanto o sol está se pondo e entram em um cemitério, onde as pessoas afiliadas à Guilda dos Aventureiros estão enterradas. Ele se senta perto dos túmulos e afirma que, embora tenha salvado um monte de vidas, muitas vidas foram perdidas, porque ele simplesmente não era forte o suficiente para salvá-las. Ele diz ao Brody que agora que ele está sendo obrigado a partir, os aventureiros não terão onde se tratar e serão forçados a se curar com pessoas como aquele figurante maldito, que irá enganar a todos, os deixando pobres e desabrigados. Ele se vira para o Brody e diz que não quer que isso aconteça. Ele implora para que ele inicie um curso de treinamento para os aventureiros novatos, para que eles aprendam as habilidades básicas para sobreviver no mundo real. O Luciel afirma que foi capaz de ajudar tantas pessoas porque muitas pessoas o ajudaram quando ele era super fraco, e por isso ele quer que os novatos sejam treinados pelo Brody e pelo Galva, para que eles possam aprender mais sobre o combate básico e também como matar um monstro. Ele diz ao Brody que se os aventureiros novatos aprenderem o básico, suas taxas de ferimentos devem diminuir, o que basicamente levará à falência os grandes curandeiros como o Bot. O Brody sorri para ele e promete criar um curso de treinamento básico, e então ele pergunta ao Luciel o que ele pensa sobre a Mônica. O Luciel cora e afirma que a Mônica é uma garota legal, com uma parte frontal muito incrível, e que todo mundo sabe que as coxas grossas dela já salvaram muitas vidas. O Brody ri e diz para ele se despedir da garota também, pois acontece que a Mônica e a Nana estavam se escondendo atrás dos túmulos e escutando a conversa deles. As duas saem e o Luciel imediatamente as agradece por toda a ajuda que elas lhe deram. As duas começam a corar e a Mônica afirma que foi ele quem a salvou quando ela estava prestes a morrer e que ela nunca vai esquecer isso. Ele dá a notícia de que precisa deixar a guilda e ir para uma cidade diferente agora, o que faz as garotas chorarem, mas ele promete voltar o mais rápido possível e as conforta o melhor que pode com a cara feia dele. Na manhã seguinte, todos da guilda se reúnem para ver o Luciel partir, enquanto ele tem uma conversa final com Brody sobre como ele nunca vai se esquecer das suas sessões de treinamento, e então ele agradece a todos os membros da guilda por ajudá-lo nos momentos difíceis e promete que voltará e retribuirá a gentileza deles um dia. O Brody diz a ele para parar com os diálogos cafonas e entrega a ele uma bolsa mágica que pode armazenar uma grande quantidade de itens dentro, junto com uma pequena bolsa de dinheiro. Ele diz ao Luciel que este é o presente de toda a guilda, o que o faz chorar como uma criança quando chega ao portão principal da cidade, onde o guarda o informa que a sua carruagem está pronta e já tem até mesmo algumas pessoas dentro dela. O Luciel fica confuso, pois não esperava viajar com companhia, mas ele vai até a carruagem para cumprimentá-los, apenas para ser surpreendido pelo Bazan e sua
sua gangue. Ele começa a chorar como uma criança mais uma vez, enquanto Bazan diz que ele parece uma menininha e o pergunta novamente se ele não gosta de homens. O Luciel diz novamente que não. Então o Bazan diz para ele entrar logo na carroça, para que eles possam começar sua nova aventura. O Luciel e os aventureiros logo chegam à cidade sagrada. O Bazan pergunta se ele planeja ir imediatamente para a igreja sagrada e dar uma mãozinha ao Papa, mas o Luciel diz que ele está sem a sua poção mágica, aquela bebida super estranha. Então ele deve obter alguns suprimentos na guilda de aventureiros primeiro. No entanto, ele sente que alguém pode tirar vantagem dele, por conta da sua aparência feminina. Então ele pede ao Bazan e os outros para que o acompanhem. O Bazan vai junto do Luciel, e ao invés de ir para a recepção, ele o leva direto para o refeitório. Ele pede para uma garçonete chamar o mestre da guilda, porque ele quer apresentar o Luciel a ele também. Logo depois disso, o mestre da guilda chega lá e o Luciel se apresenta como um curandeiro. De repente, todos começam a olhar para ele com desgosto, como se ele fosse um criador de conteúdo para o TikTok. No entanto, o mestre da guilda ouviu falar que o Luciel é um aprendiz do Brody, então ele não tem problema em ajudá-lo. O Luciel então pede 3 barris daquele líquido estranho que ele anda bebendo. Ele diz que não consegue mais viver sem aquele líquido viscoso, mas ninguém acredita nele. O mestre da guilda traz um copo daquela bebida esquisita para ver se ele realmente consegue beber aquilo, e todos ficam chocados ao vê-lo engolir tudo de uma vez. O Luciel pega 3 barris do líquido lendário e os coloca em sua bolsa mágica. O mestre da guilda então pergunta se é verdade que ele cura a maioria dos pacientes por apenas uma moeda de prata, e ele diz que só faz isso pelas pessoas que são gentis com ele. Depois disso, ele vai para a igreja sagrada, que também funciona como sede da guilda dos curandeiros. O Luciel fica chocado ao ver o quão grande ela é. O Bazan e os seus amigos se despedem do Luciel, e ele chora feito uma criança novamente. Depois disso, ele finalmente vai para a igreja sagrada e diz às 2 recepcionistas que ele foi transferido para cá sob as ordens diretas do Papa. Ele quer falar com o gerente, e as recepcionistas chamam o Gran, que é quem vai supervisionar o Luciel de agora em diante. Ele diz ao garoto para segui-lo, e então ele abre uma porta usando magia. O próximo passo é entrar em um elevador mágico, e o Gran diz ao Luciel que esta é a única maneira de entrar e sair da igreja sagrada para evitar intrusos, mas o Luciel sente que isso é para impedir que as pessoas escapem. Eles logo chegam ao seu destino, e o Luciel avista a Cavaleira Lume, que foi a primeira pessoa a ajudá-lo nesse mundo. O Luciel fica muito feliz em vê-la, e fica feliz em saber que ela se lembra dele. Ela o convida para o seu quarto para assistir um pouco de Netflix e relaxar à noite, e o Luciel pergunta ao Gran se está tudo bem. O Gran diz que, como a Lume é a capitã do regimento de paladinos e valquírias, ela pode ter quem ela quiser na sua cama. A Lume sai um pouco, e então o Gran leva o Luciel primeiro para uma sala onde ele realiza suas perversões sádicas, e então ele o leva para uma sala de interrogatório. Ele fala para o Luciel sobre a carta do bot, que alegava que ele estava prejudicando os negócios de outros curandeiros na cidade anterior. Então ele pede ao Luciel que conte o seu lado da história. O Luciel então percebe tudo. Então ele usa essa chance e conta ao Gran a verdade sobre como o bot e os outros curandeiros estavam cobrando demais, e é por isso que ele começou a curar todos a um preço muito acessível, o que irritou muito o bot. O Gran entende sua história e promete falar sobre isso com os seus superiores, mas antes de fazer isso, ele dá ao Luciel a sua carta de nomeação como parte da unidade de limpeza espiritual da igreja sagrada. Ele recebe o posto de padre assistente e exorcista. O Luciel fica confuso com seu perfil de trabalho, e o Gran diz a ele que a partir de amanhã ele terá que exorcizar fantasmas e zumbis. Seu salário será de 20 moedas de ouro por mês. Depois disso, ele vai ao quarto da Lume e conta sua história, enquanto toma uma xícara de chá. Ele pergunta sobre a Netflix, mas ela diz que nesse mundo ainda não existe isso. Então ele conta a ela sobre o seu novo trabalho de exorcizar fantasmas, e a Lume acha que esse é um trabalho duro demais para um fracote como ele. Ela diz a ele que o local para onde ele será levado é um antigo cemitério subterrâneo, que se transformou em uma masmorra, um lugar onde a magia se reúne e se combina com os sentimentos dos mortos para criar tesouros e monstros. Mas o Luciel diz que já sabe disso tudo, pois ele sabe ler e leu vários livros. A Lume fica impressionada com o seu conhecimento e revela que adora dominar pessoas como ele na cama, mas o Luciel ignora a indireta e pergunta quais são as vantagens desse trabalho na masmorra. A Lume diz a ele que qualquer coisa que ele encontrar na masmorra, seja um tesouro ou um cocô de monstro, será totalmente dele. Ele pode vender os núcleos dos monstros para comprar livros de habilidades caras, e o Luciel fica animado ao ouvir isso. No entanto, existem vários pontos ruins nesse trabalho, que no caso é o cheiro horrível da masmorra, mas o Luciel está acostumado com aquela bebida esquisita, então ele não tem problema com isso. Na manhã seguinte, Luciel se encontra com um Gran e outro padre chamado George. O Gran dá a ele uma túnica especial feita de fibra sagrada e um distintivo, o que significa que ele é um curandeiro de nível A. A túnica repele as más vibrações, então ela custa 10 moedas de platina. Ele também dá ao Luciel um passe para usar o elevador mágico mesmo sem ele, mas também impõe várias condições, como não levar nenhuma garota do corpo avantajado para dentro do seu
seu quarto na igreja sagrada. O Luciel jura que não vai fazer isso, afinal de contas ele nem acredita que conseguirá conquistar alguma garota. O passe do Luciel brilha, e o Gran diz a ele que se ele quebrar o seu voto fazendo coisas que a igreja não apoia, o passe dele não funcionará, e ele receberá uma punição severa durante a noite. Depois disso, George leva o Luciel para a masmorra, e rapidamente ele sente o cheiro repugnante de carne podre. Eles logo encontram um zumbi, e o George o envia para o reino dos céus com um feitiço de purificação, e coleta a pedra mágica que ele derruba. O Luciel também estudou o feitiço de purificação recentemente, e ele pode limpar praticamente tudo, desde suas meias brancas que estão ficando encardidas a até mesmo espíritos malignos. O George deixa o Luciel fazer o seu trabalho com isso, e ele marcha à frente com uma espada na mão. O Luciel usa o feitiço de purificação rapidamente, o que desintegra todos os zumbis. O Luciel fica feliz por finalmente ter derrotado alguns monstros. Ele até mesmo pensa que o seu nível deve ter subido, mas infelizmente ele ainda é um perdedor de nível 1. No entanto, ele não se importa com isso, já que ele está recebendo 20 moedas de ouro por mês para este trabalho. Então ele simplesmente pode ir com tudo e treinar enquanto mata zumbis. E como o feitiço de purificação consome muita mana, o Luciel cria uma solução inovadora. Ele encanta sua espada com um feitiço de purificação e a usa para cortar os zumbis facilmente. Ele sente que derrotar zumbis é como um passeio no parque se comparado ao treinamento com Brod. E durante as suas brincadeiras dentro da masmorra, ele descobre que a sua magia de cura também funciona muito bem para matar zumbis. O Luciel limpa rapidamente o primeiro andar da masmorra e então ele vai para o segundo andar, onde encontra uma horda de zumbis bem na entrada. Ele os evita e encontra um espírito flutuando no ar, que também é muito fácil de derrotar. Seu estômago de repente começa a roncar e o Luciel decide fazer uma pausa para o almoço. Ele come sanduíches e bebe aquele líquido estranho, cujo fedor força até mesmo os zumbis a ficarem longe dele. Depois disso, o Luciel limpa o segundo andar facilmente e então vai para o terceiro andar, onde ele encontra uma horda de monstros esqueletos. Ele molha as calças ao vê-los e imediatamente os ataca com uma magia de purificação. No entanto, ele fica sem magia com isso e decide encerrar o dia. Quando o Luciel retorna ao portão, o George está esperando por ele. Ele o acerta com um feitiço de purificação para remover o fedor terrível que vem dele. E ao ver o seu veterano parecendo despreocupado, combinado com o fato de que seu nível não subiu nem mesmo depois de matar tantos monstros, o Luciel chega à conclusão de que esta masmorra é apenas uma simulação para treinar padres novatos. O George então o leva para a loja, onde ele pode trocar as pedras mágicas que ganhou caçando monstros por armas e livros de feitiços. O George chama Kat, a dona da loja, que pergunta como foi o seu primeiro dia lidando com o fantasma. Ele diz a ela que foi bem fácil. A Kat então pede que ele entregue as pedras mágicas que ganhou e diz ao Luciel que elas valem mais de 4.000 pontos. Ela pergunta se ele quer comprar alguma coisa e o Luciel decide comprar alguns livros de feitiços. A Kat diz a ele que os livros são bem caros e mesmo que ele tenha matado diversos fantasmas, talvez ele não tenha dinheiro para isso. O Luciel então passa para as armas, que são feitas de prata sagrada, o que é realmente eficaz contra todos os tipos de monstros do tipo fantasma, já que apenas exorcistas podem comprá-las e a maioria deles não sabem como usar armas. Na verdade, não existe muita demanda por essas armas, então o preço é bem baixo. O Luciel se sente sortudo e diz que depois de ganhar alguns pontos amanhã, ele vai comprar uma espada e uma lança. A Kat dá a ele um desconto de novato e diz que ele pode ficar com as duas por 4.000 pontos. Depois disso, Luciel volta alegremente para o seu quarto, mas leva um susto ao ver o Gran esperando por ele no corredor. Ele só queria verificar o seu progresso e está satisfeito que o Luciel não tenha enfrentado nenhuma dificuldade. Depois disso, ele dá a ele um monte de instruções, seu uniforme de padre e mais instruções. No dia seguinte, o Luciel vai para a masmorra, empunhando uma arma em cada mão. Ele sabe que se o Brod o visse fazendo algo tão ridículo, ele enfiaria a espada e a lança na bunda dele. Mas o Luciel realmente não se importa com isso, porque o Brod não está o vendo. O Luciel continua explorando a masmorra e também ganha algum saque matando os zumbis. Ele adquire mais de 5.000 pontos depois de chegar ao quinto andar. E a Cat está começando a se preocupar com a sua saúde mental e física agora. No terceiro dia, o Luciel começa no sexto andar. Ele mata as variantes mais fortes dos zumbis facilmente e também não tem problemas em cortar os espíritos de fogo antes que eles o ataquem. No entanto, quando ele está ficando muito convencido, a masmorra lhe dá um choque de realidade quando ele pisa em uma armadilha e 3 flechas mágicas passam bem diante dele, e o Luciel fica feliz por ele não ter sido atingido por elas. Enquanto ele está anotando a armadilha, uma horda de zumbis se aproxima dele e ele os limpa usando um feitiço de purificação. Nos dias seguintes, o Luciel se torna mais cauteloso ao explorar a masmorra e continua procurando por armadilhas. O número de zumbis também aumenta e ao lidar com tudo, ele acumulou muitos pontos, mas o seu nível ainda é 1. No seu 10º dia de trabalho, Luciel chega ao 10º andar da masmorra. Ele derrota 20 zumbis com um único feitiço de purificação e então decide ir para o 11º andar. No entanto, ao encontrar a porta do chefe, ele decide encerrar o dia, temendo
temendo que ainda não seja forte o suficiente para enfrentar o chefe. Ele fala com George sobre isso, e ele fica chocado ao saber que esse garoto com a aparência de mulher chegou até a porta do chefe em 10 dias, sendo que ele demorou 6 meses somente para encontrar a porta. No dia seguinte, Luciel vai para a sala do chefe em sua melhor forma. Ele até mesmo comprou um arco caro para lutar contra o chefe e os outros monstros na sala. Antes de entrar na masmorra, ele bebe um copo enorme daquele líquido. Ele obtém energia instantânea e abre as portas, que são tão grossas e pesadas quanto o meu vizinho de casa germinada, que pisa forte e treme minha casa inteira. E enquanto ele olha ao redor, a porta se fecha. O Luciel vê um pequeno espírito na frente dele, mas ao invés de atacá-lo, ele voa pela sala e revela uma enorme horda de monstros esperando por ele. O Luciel recebe um ataque de susto, mas ele se acalma e canta o feitiço de purificação. No entanto, sua magia de purificação não está funcionando nessa sala. O Luciel entra em pânico enquanto foge, pensando que deveria ter obtido mais informações sobre a sala do chefe antes de ir para lá. E enquanto ele é encurralado contra um pilar, um zumbi o arranha e pela primeira vez, o Luciel sente que esse lugar é realmente perigoso. Em sua frustração, ele ataca os zumbis e começa a matá-los um por um. Ele descobre que pode encantar suas armas com um feitiço de purificação e usa essa técnica para lutar contra os monstros. Depois de um tempo, ele derrotou todos os monstros, mas também está bastante exausto. Ele se lembra do Brod e todo o treinamento que recebeu, o que o tornou forte o suficiente para lidar com essa situação perigosa. Ele então começa a pegar as pedras mágicas, quando de repente, um tornado escuro aparece atrás dele e o empurra no chão. O Luciel olha para cima e encontra um esqueleto vestindo as vestes de um padre. Ele percebe que a luta anterior foi apenas um aquecimento, e o monstro que ele está vendo agora é o verdadeiro chefe. Ele tenta curar seus ferimentos para entrar em um estado de luta, mas a sua magia ainda está desativada. Frustrado, o Luciel joga sua lança no chefe esqueleto, que se esquiva facilmente. O Luciel usa o seu arco em seguida, mas suas flechas também não conseguem atingir o chefe. No entanto, isso confirmou seu palpite de que o chefe teme armas feitas de prata. Ele se lembra de como a Kat uma vez lhe disse que os curandeiros comuns não podem usar magia enquanto seguram armas, porque normalmente os curandeiros não conseguem realizar duas coisas ao mesmo tempo. Mas o Luciel consegue e ele decide usar isso ao seu favor. Ele planeja esperar o chefe usar um feitiço mágico nele, e será nesse momento que ele acabará com o chefe. O chefe de repente libera sua aura negra, e o Luciel continua atirando flechas nele. O chefe esqueleto desvia de tudo, e se ele tentar usar um feitiço mágico, o Luciel o acertará facilmente. O chefe começa a fazer exatamente isso, e o Luciel acha que essa é a sua chance. Ele encanta sua espada com magia de purificação e ataca o chefe. No entanto, esses ataques não foram o suficiente para derrotar o chefe esqueleto, e ele se curou imediatamente. O Luciel também estava antecipando isso, então ele empala o chefe esqueleto com sua lança, e então corta o seu crânio com sua espada, esperando que seja o suficiente para destruir o chefe para sempre. O chefe se desintegra e agora o Luciel pode usar a sua magia para se curar. Ele então pega todo o saque, e quando está prestes a retornar à superfície, a porta atrás dele se abre automaticamente. E enquanto o Luciel olha para a escada que o leva ao andar de baixo, ele chega à conclusão de que vai dar uma olhada nisso no dia seguinte, pois está ficando com fome agora. Depois disso, ele vai até a loja e diz a Kat que teve um dia muito difícil hoje. Ele então mostra a ela as pedras mágicas que ele coletou, e a Kat fica chocada quando o Luciel diz a ela que derrotou a mãe monstro e também o chefe no 10º andar. Ela fica um pouco irritada por ele estar sendo muito imprudente, mas quando o Luciel diz a ela que ninguém explicou as coisas para ele, ela percebe que o Luciel simplesmente é burro, mas felizmente é forte para superar os desafios. Ela então troca suas pedras mágicas por pontos, e o Luciel não consegue acreditar que ele ganhou mais de 100.000 pontos hoje. Em seguida, ele mostra a Kat o manto que ele ganhou ao derrotar o chefe, e ela fica chocada ao ver ele colocar o manto. Ela diz ao Luciel para colocá-lo em sua bolsa e segui-la, e ele somente a obedece. A Kat o leva diretamente para o escritório do Papa, e o Luciel não consegue acreditar que a Kat é tão importante ao ponto de nem mesmo precisar marcar um compromisso para conhecer o chefe deles. Eles obtêm facilmente a permissão para entrar e se ajoelham diante do Papa, que é uma mulher escondida atrás de um véu. O Luciel acha que deve ser algum tipo de piada, porque é claro que uma mulher não pode ser o Papa. A Kat então conta ao Papa sobre como o Luciel é um exorcista novato que limpou a sala do chefe do 10º andar. O Papa acredita nas palavras da Kat e dá permissão ao Luciel para falar com ela. Ela descobre o nome dele, então diz para ele colocar o saque que ele pegou do chefe em uma bandeja. O Papa olha para o manto e o cajado e confirma que eles pertencem a um padre de alto nível que desapareceu na masmorra há cerca de 12 anos. Ela então explica que o colar reduz o consumo de mana em 50%, enquanto o cajado desabilita o poder mágico de todos perto dele. O Luciel fica chocado ao saber que essas eram ferramentas tão poderosas, e então o Papa diz que quer comprar esses itens dele. O Luciel, completamente confuso, olha para Kat, que com apenas um olhar diz que ele deve vender esses itens ao Papa, e como
como bom burro que ele é, ele concordou em dar os itens ao Papa, mas também fez um pedido. Ele diz que a bolsa mágica que ele tem não é grande o suficiente para carregar todo o seu saque e pede para que o Papa lhe dê algo maior e melhor. O Papa diz que pode dá-lo uma bolsa mágica que pode conter tanta coisa quanto a sala que eles estão agora. Logo em seguida, o Papa pede a Luciel para continuar o seu bom trabalho e continuar encontrando mais itens interessantes como este. Com isso, eles saem da sala e a Cat diz ao Luciel que a merda que ele acabou de fazer ao negociar com o Papa não é algo que alguém ousaria fazer, e ele teme que a Cat possa até mesmo matar por ele ter ousado negociar com o Papa. No dia seguinte, o Luciel compila uma lista de erros que ele cometeu enquanto lutava contra o chefe. Ele se pergunta se há algum lugar onde ele pode continuar treinando. Depois disso, ele sai para tomar um café da manhã, quando de repente encontra a Lumi no caminho. A Lumi ouviu sobre suas façanhas na masmorra outro dia, mas o Luciel diz a ela que ele ainda não está satisfeito com seu desempenho. A Lumi então o convida para tomar um café da manhã com ela, para que eles possam discutir como ele pode melhorar. E o Luciel fica realmente feliz em receber a sua oferta. No entanto, ele logo percebe o quão burro ele é quando as mulheres o chamam de estúpido e imprudente por entrar em uma batalha contra um chefe sozinho. O Luciel é nocauteado apenas pelas palavras duras e pede às mulheres que tenham misericórdia dele. Ele também diz que quer voltar para a masmorra e treinar um pouco mais. No entanto, isso ainda não é permitido. A Lumi diz a ele que não há problema se ele quiser treinar. Ela diz que pode treiná-lo com a ajuda de suas guerreiras. E depois disso, o Luciel entra novamente na masmorra, limpa o 11º andar com facilidade e descobre que não há nada de especial lá. Ele visita a loja da Cat depois disso e ela lhe entrega a bolsa mágica que o Papa a deu. Ela pede que ele canalize um pouco de magia para a bolsa e ela fica azul, revelando que o gênero do Luciel ainda é masculino. Ela explica que ele pode colocar qualquer coisa na bolsa, apenas tocando e recitando um feitiço, e ele pode retirar as coisas somente de imaginá-las. Além disso, ele pode ver tudo que está dentro da bolsa. O Luciel faz isso e descobre que existem muitos livros e feitiços dentro da bolsa, e a Cat revela que isso foi um presente do Papa. Graças a esse surto de sorte, Luciel explora rapidamente o 15º andar na masmorra, e no dia seguinte, Luciel se junta à sessão de treinamento com as Valquírias Paladinas, e ele rapidamente se encaixa no treino com as garotas, porque ele sabe que ainda não é um homem de verdade. O Luciel se apresenta a todos e diz a Lumi que mesmo que elas sejam muito mais habilidosas do que ele não consegue se ver levantando a mão para a mulher. E a Lumi se ofende com isso, pois ela é feminista e acredita que um bom homem deve tentar surrar sua mulher. Mas ela diz ao Luciel que ele logo vai entender a sua posição. Ele então começa a correr e todas as garotas o seguem. O Luciel acha que será fácil, porque ele costumava correr muito quando treinava com Brod, mas ele descobre que as garotas aqui estão todas malucas. Elas o ultrapassam em algumas voltas, e qualquer ego masculino que o Luciel ainda tinha é completamente destruído. Ele é humilhado quando a corrida termina, e o próximo treino é uma sessão de combate, e a Lumi decide mostrar a Luciel o seu lugar nesse mundo. Ela o rejeita imediatamente quando ele empunha uma lança e uma espada, e ela diz para ele lutar com ela corretamente. O Luciel muda para uma espada e um escudo e ataca a Lumi. Ela facilmente desvia de todos os seus golpes, e então tira completamente o ar dos seus pulmões com um soco. Ele começa a entoar um feitiço, relembrando de uma lição que o Brod o deu sobre armar uma armadilha para os seus oponentes. A luz de magia cega a Lumi, e o Luciel a corta, mas ele descobre que ainda não a atingiu. A Lumi está atrás dele e o nocauteia com um leve toque em sua cabeça. As garotas o acordam com tapas alguns minutos depois, e o Luciel descobre que o treinamento acabou. As garotas dizem que foi uma surpresa total ver a Lumi lutando sério contra ele. Elas acreditam que a Lumi respeitou os esforços do Luciel, e foi exatamente por isso que ela o nocauteou. Seu treinamento com as garotas continua, e ele logo começa a mostrar o seu valor nas batalhas simuladas. As garotas acham que o time com o Luciel tem uma vantagem injusta, porque ele pode usar magia de barreira. A Lumi concorda e diz que o Luciel é um caso estranho, porque ele dominou magia de cura e a magia sagrada em uma idade muito jovem. A Lumi revela que ouviu tudo sobre o seu treinamento duro na guilda de aventureiros, e como ele sempre dormia no quarto do Brod durante a noite. O Luciel fica chocado, porque a Lumi tem mais dados sobre ele do que a gente que está assistindo o anime, e ele implora para que ela pare de revelar suas informações mais secretas. No dia seguinte, o Luciel entra novamente na masmorra. Ele encontra 3 zumbis e rapidamente equipa uma espada e um escudo usando o poder da bolsa mágica. Ele faz um trabalho rápido com os zumbis e então percebe um piso elevado e pensa que é uma armadilha, com toda certeza. No entanto, ele está confiante de que pode lidar com qualquer coisa agora e pisa na armadilha de propósito. Isso ativa um alarme e de repente os zumbis vêm em bando e para cima dele. O Luciel lida com eles usando seu feitiço de purificação e então corta o resto deles com sua espada. Ele continua explorando a masmorra até que finalmente chega ao 20º andar. O Luciel sente que o chefe dentro da sala pode o matar se ele não tomar cuidado, então ele recua para coletar mais informações. Ele vai até a Cat, que ele diz que ela nunca entrou na masmorra, então ela não pode ajudá-lo com isso. No dia seguinte, ele volta para a sala do chefe do 10º andar e pratica
Chica lutando contra os monstros. Um dia depois, ele é acordado por Elizabeth, uma paladina sob o comando da Lume. Ela fica enojada ao ver o rosto feio do Luciel e o seu cabelo torto, e então ela diz a ele para se preparar rapidamente, porque hoje eles vão aprender a usar técnicas de empunhadura dupla. Então, enquanto Luciel observava Elizabeth lutar contra outro cavaleiro, ambas empunhando duas espadas, ele sente que isso é muito perigoso para ele. A Lume diz para ele entrar no ringue, e ele encara a garota com quem Elizabeth estava treinando. A garota lança uma enxurrada de ataques contra ele, mas o Luciel sente que pode se defender contra os ataques dela. Ele está prestes a contra-atacar depois de ver uma abertura, mas a garota o acerta com um chute que o nocauteia. Em seguida, o Luciel luta com a Elizabeth e decide atacá-la, mas ela desaparece e reaparece em suas costas e o derruba. Ele se rende, então pergunta a Elizabeth como ela desapareceu antes. Ela revela que tem afinidade com magia de água e fogo, então ela criou uma ilusão usando uma névoa e enganou o Luciel, fazendo-o pensar que ela havia desaparecido. Depois de treinar com as meninas por mais alguns dias, o Luciel finalmente desafia a masmorra novamente. Ele abre as portas pesadas e descobre que zumbis armados já o esperavam lá. O Luciel os ataca com determinação e, graças ao seu treinamento com as meninas, ele consegue lutar com mais confiança e segurança. Após derrotar o chefe, ele dropa alguns itens raros dessa vez, e o Luciel os leva para o Papa. Elo agradece por recuperar os itens e diz que eles pertencem a um padre de alto nível. O Papa então fica nostálgico ao afirmar que o cemitério subterrâneo se transformou em uma masmorra cerca de 100 anos atrás. Ninguém sabe a causa exata por trás disso, mas antes da masmorra se formar, o subterrâneo tinha muitas instalações maravilhosas além do cemitério. O Luciel fica perplexo porque o Papa está falando como se ela estivesse presente naquele momento. O Papa continua, dizendo que eles fizeram inúmeras tentativas de manter as masmorras seladas e tentaram impedir que os monstros saíssem e atacassem os humanos. O Luciel então a pergunta se não é possível destruir uma masmorra permanentemente, e o Papa responde que é possível. Ela afirma que se o núcleo da masmorra for destruído, a masmorra desaparecerá sozinha. No entanto, ninguém jamais atingiu esse nível. Além disso, o número de pessoas que vem se tornando paladinos vem diminuindo nas últimas décadas, e então eles não têm mão de obra o suficiente para limpar a masmorra, e é por isso que ela quer que o Luciel continue explorando a masmorra. Ela pergunta se ele tem algum pedido desta vez, e ele imediatamente pede a ela algumas armaduras e armas anti-mortos-vivos. O Papa concorda com seu pedido e até mesmo promete promovê-lo, e isso acabou sendo mais do que o Luciel poderia pedir, e ele está muito animado para entrar na masmorra novamente. Logo depois disso, o Luciel vai até a guilda dos aventureiros para estocar o líquido estranho, e todos lhe dão olhares assustadores enquanto ele faz isso. O mestre da guilda fica pasmo ao ouvir que ele precisa de 10 barris, mas ele diz que não tem problema se o Luciel puder pagar por eles. Depois disso, o mestre da guilda pede que ele trabalhe na guilda dos aventureiros como um curandeiro, como ele fez na cidade anterior. No entanto, o Luciel não pode trabalhar aqui em tempo integral por conta do seu trabalho na igreja, mas ele promete ajudá-los em seus dias livres e declara que vai curar todos apenas pelo preço de uma única moeda de prata. O mestre da guilda então imediatamente o leva para o porão, onde eles estão mantendo todos os seus feridos, mas eles imediatamente ficam hostis quando veem o manto de um curandeiro. Eles o chamam de porco capitalista que extorque o dinheiro das pessoas moribundas, mas o mestre da guilda os cala e conta a eles sobre o lendário curandeiro da outra cidade, que cura as pessoas por apenas uma moeda de prata. Os aventureiros daqui já ouviram histórias sobre o Luciel antes, mas eles não conseguem acreditar que ele é aquele curandeiro lendário. Eles começam a gritar seu nome enquanto pede para que ele os cure, e o Luciel diz a eles para se acalmarem. Ele declara que não pode curá-los para sempre e que eles terão que depender mais de outras clínicas do que dele. Afinal, ele estabelece algumas outras condições para curar os pacientes. A primeira é a de não ir em outras clínicas se elas cobrarem preços altos, e a segunda é ajudar ele ou outras pessoas da igreja sagrada se elas estiverem em apuros. Com isso, ele lança um feitiço de cura em área ampla e salva todos de uma vez só. Todos são gratos à ajuda do Luciel por isso, e eles convocam uma reunião para dar a ele um título adequado. Eles finalmente decidem chamá-lo de Santo Esquisito, porque ele é um pouco dos dois. O Luciel fica assustado quando todos começam a gritar o seu novo apelido, mas não há nada que ele possa fazer para impedi-los. Depois disso, Luciel vai até a loja da Cat e revela que desta vez ele está planejando acampar na masmorra. Ela responde que isso é muito imprudente, mas a Cat é forçada a desistir diante de sua determinação e apenas pede para que ele retorne vivo a todo custo dentro de uma semana. O Luciel promete fazer isso e vai para a masmorra. Ele retorna em alguns dias e a Cat fica assustada por ele ter atingido seus objetivos antes mesmo de uma semana. Ela então diz que todos os itens que ele pediu ao Papa finalmente foram entregues. O Luciel recebe uma espada mágica e um escudo mágico, junto com uma armadura insana que foi conquistada pelos paladinos. Além disso, ele recebe um travesseiro especial que o faz dormir profundamente e acordar totalmente revigorado. Logo em seguida, o Luciel vai até a guilda dos aventureiros
para reabastecer o seu estoque do líquido de merda e também pretende curar seus novos amigos. Ele os visitou inúmeras vezes e se tornou um bom amigo de todos os aventureiros dessa nova cidade, incluindo a Elizabeth e o chefão da guilda, que ensinou ao Luciel a habilidade de aprimoramento físico. O Luciel demonstra o seu progresso com a habilidade e descobre que ele é péssimo em usá-la, e mesmo sendo tão forte, ele ainda está preso no nível 1. E ele responde que é porque ele não matou nenhum monstro real ainda, e ele diz isso acreditando que os zumbis na masmorra são falsos, ainda acreditando que tudo é uma simulação. Logo, a garçonete chega até lá e o chama para curar todas as pessoas feridas. O Luciel usa um monte de feitiços para fazer todos melhorarem, e então pergunta se eles têm alguma informação sobre a Lume e sua equipe, ou seus amigos da cidade anterior. Um aventureiro diz a ele que a Lume e seu grupo estão indo bem em sua missão, e um outro tem notícias sobre o Brody se tornando um sequestrador, que arrasta pessoas relutantes para o seu salão de treinamento. Além disso, o chefe gordo está fazendo mais receitas estranhas, que dão muita força às pessoas. No entanto, o sabor sempre é horrível, e a notícia mais chocante que ele recebe é a de que as recepcionistas das guildas de aventureiros estão prestes a se casar em breve. Sim, devido ao Luciel ser uma marica que não conseguiu dar em cima de nenhuma delas, elas acabaram escolhendo outros homens. Ele entra em pânico porque os aventureiros não têm ideia de quais recepcionistas vão se casar, e ele espera que as recepcionistas não sejam a Nana ou a Mônica. Ele cai de joelhos e espera que pelo menos elas o chamem para o casamento, mas agora isso já é passado, não tem mais o que ele possa fazer. Ele perdeu a melhor oportunidade de toda a sua vida. Ele finalmente segue em frente com essa notícia e volta para o seu trabalho de limpar a masmorra. Agora ele pode usar magias de alto nível usando sua espada mágica para lançar magias de área ampla para matar muitos monstros, conseguindo até mesmo matar vários mini-chefes de uma só vez. Ele limpa a sala do chefe do andar 30 e obtém uma grande quantidade de saque. Ele leva tudo isso para Cat, que o deixa sentir seu peito, enquanto diz que estava realmente preocupada com ele. E o Luciel descobre que dessa vez ele ganhou um pouco mais de 400 mil pontos, e a Cat então o aconselha a estocar algumas poções de mana, porque elas o salvarão quando ele ficar sem magia. Ele concorda em fazer isso e diz que foi capaz de derrotar o chefe desta vez por conta de uma habilidade de alto nível chamada Cura de Área Alta. A Cat fica surpresa ao ouvir que ele pode usar uma habilidade de nível tão grande em uma idade tão jovem, e pergunta se ele está usando trembolona para crescer igual a um cavalo. O Luciel explica que nunca usou nada disso para ficar mais forte, mas então ele se lembra de que tem consumido aquela bebida esquisita desde que ele começou a treinar. A Cat então arrasta para o quarto do Papa, dizendo que ele deveria confessar todos os seus segredos. E então a Cat diz que o Luciel tem bebido uma coisa obscura nos últimos 2 anos, e o Luciel pega um barril contendo um líquido estranho para mostrar que não é uma droga, e todos ficam instantaneamente enojados com o cheiro. Ele então revela como Brody e o chefe gordo apresentaram esse líquido, dizendo que isso aumentaria sua força. O Papa parece saber bastante sobre isso e diz que a princípio o item tinha um formato de pílula e foi criado por um sábio de alto escalão, e a pílula pode despertar o talento latente de qualquer pessoa que a comeu. No entanto, era muito caro, e então o sábio decidiu recorrer ao capitalismo, cortando os custos e criando uma versão mais barata, que no caso é o líquido que o Luciel bebe. Ele alega que tem bebido cerca de 3 canecas gigantescas por 2 anos e meio para ficar mais forte, e ambas as mulheres na sala estão enojadas com isso, mas o Papa acaba admitindo que ele é muito corajoso. O Papa então muda de assunto e pergunta ao Luciel que tipo de monstro ele encontrou desta vez e qual foi o saque que ele recebeu deles. O Luciel conta a ela sobre a sua batalha, então apresenta os itens que ele conseguiu na caça ao chefe. O Papa fica sentimental quando ele afirma que os itens são de seus velhos amigos e dispensa o Luciel imediatamente, prometendo dar a ele sua recompensa mais tarde. Na manhã seguinte, o Luciel visita a loja da Cat novamente e ela lhe entrega a carta do Papa detalhando os efeitos daquela bebida estranha. O Luciel decide ler tudo na masmorra, e quando ele sai, a Cat lhe deseja tudo de melhor para o seu futuro e diz a ele para ir até ela se precisar de mais alguma coisa. Na masmorra, o Luciel lê os documentos que foram escritos pelo sábio que fez o líquido. Ele descobre que o líquido atua nos 3 desejos básicos dos seres humanos, ou seja, o desejo de comer, o desejo de dormir e o desejo de ser um animal na cama, sendo mais potente que uma pílula azul. No entanto, esse líquido viscoso sacrifica um dos seus desejos aleatoriamente para aumentar muito a capacidade física da pessoa. O Luciel então começa a se perguntar qual dos seus desejos foram sacrificados. Ele adora comer e dormir, e isso só o deixa com a terceira opção. E é nesse momento que o Luciel percebe que seu amigo nunca cresceu, e isso já faz mais de 2 anos. Ele atualmente tem conversado e interagido com diversas garotas bonitas, mas o seu amigo não se moveu uma única vez. Agora ele percebe o porquê da Cat estar com dó dele. O Luciel teme que isso seja verdade e que ele nunca mais consiga fazer o que realmente importa nesse mundo. E para provar que os seus medos estão errados, ele decide se livrar de sua virgindade de verdade quando sair dessa masmorra. No entanto, já se passaram meses e ele ainda não recebeu uma resposta da Mônica ou da Nana. Então, para tirar os pensamentos
pensamentos de sua mente, ele corre para matar os monstros e continua os destruindo para superar sua frustração. E no mês após receber essa notícia, o Luciel explora os andares do calabouço e finalmente chega no andar 40. Ele hesita em entrar sem preparação e decide ir até a guilda dos aventureiros para obter algumas informações. No portão, ele encontra uma garota sem teto e pensa que se alguém o vir com essa garotinha, ele pode muito bem ser preso pela igreja do FBI. Então, agindo com toda a sua inteligência, ele a leva para dentro, onde é recebido por suas duas garotas favoritas, a Nana e a Mônica. O Luciel pergunta o que elas estão fazendo ali, mas antes que elas possam responder, alguns aventureiros o agarram e o levam para curar os feridos. O Luciel os cura rapidamente e pede a garçonete para ver qual é o problema da garota fera que ele encontrou antes. Ele volta a curar as pessoas, mas ele ainda está pensando na Nana e na Mônica e teme que elas estejam aqui para lhe dizer que vão se casar. Ele mal segura as lágrimas enquanto cura todos os aventureiros. E então a garçonete diz para ele ir até as favelas, porque ele vai descobrir algo muito legal sobre a garota que ele encontrou. A Nana e a Mônica se oferecem para se juntar a ele, e o mestre da guilda também decide ir com elas para sua segurança. Eles chegam às favelas e encontram muitas pessoas feras, feridas e doentes, e descobrem que eles são refugiados que foram atacados por bandidos a caminho da cidade. O Luciel se aproxima de um homem que está de pé, embora esteja inconsciente, e assim ele decide usar a cura alta em toda a área. E então um homem de repente o esfaqueia, e o trauma de morrer em sua vida passada o atinge com mais força do que o próprio golpe, e ele sente que vai morrer de novo, mas ele se controla imediatamente e puxa a faca antes de usar a cura alta em área para curar a si mesmo e todos os outros rapidamente. Suas garotas vêm apoiá-lo, mas ele pede para que elas não se importem com isso, pois o homem que o esfaqueou estava inconsciente e o seu corpo deve ter se movido sozinho. Ele cura e desinfeta as outras pessoas também, e enquanto ele está bebendo uma poção de mana para recuperar o seu poder, mais pessoas das favelas vêm até ele implorando por ajuda, e sendo um Molengni concorda em ajudar a todos. Tudo isso de graça. Ele cura as pessoas e até mesmo purifica o canal sujo que atravessa as favelas. Não só isso, mas ele dá um sermão sobre a importância da limpeza a todos. Durante a noite ele finalmente consegue se acalmar um pouco e leva finalmente as duas garotas para um restaurante fino, onde ele pode conversar. A Nana diz que ficou preocupada com ele quando ele foi esfaqueado, e o Luciel se sente ótimo por ela se importar com ele. Depois disso ele pergunta às garotas o que elas estão fazendo aqui e como a guilda está funcionando sem elas trabalhando como recepcionistas. Elas dizem que as coisas vão ficar realmente agitadas, porque duas garotas vão se casar, e o Luciel fica congelado ao ouvir isso. Ele pergunta quem vai se casar, e elas dizem que são outras duas garotas feias que ninguém dá a mínima. Elas perguntam por que ele está perguntando isso, sendo que elas claramente escreveram sobre isso em suas cartas, e o Luciel fica chocado ao ouvir que elas lhe enviaram cartas. Ele diz que nunca recebeu uma carta delas, e por sua vez, elas respondem que nunca receberam uma única carta dele. Ele confronta o mestre da guilda sobre isso, e timidamente ele responde que esqueceu de entregar suas cartas porque estava muito bêbado. O Luciel fica bravo com ele, mas ele é interrompido por um dos seus conhecidos, que pergunta qual das duas garotas é a sua namorada. O Luciel surta ao ouvir a pergunta e diz que as duas garotas são apenas suas amigas. Ele diz que sem o apoio moral delas, ele não teria conseguido continuar bebendo aquele líquido estranho e também não teria suportado o treinamento com Brod. Todos ficam chocados ao descobrir que o Luciel treinou com um aventureiro aposentado de rank S, mas ele os ignora, já que quer passar o máximo de tempo possível com as duas garotas enquanto elas estiverem aqui. E elas imediatamente o levam para curar as pessoas restantes no saguão, porque elas adoram o ver em ação. E enquanto elas estão com um olhar de paixão para cima dele, o Luciel infelizmente não sabe o que fazer com as meninas. Ele apenas trata os feridos, e todos fazem um banquete para ele, para no fim retornarem para sua cidade. F para o Luciel e o seu amigo que não se move. Depois disso, ele retorna à guilda dos aventureiros e encontra um homem que esfaqueou ele se curvando e implorando por perdão. O Luciel diz que não se importa. O homem então revela que eles não são refugiados, mas embaixadores de outra nação que vieram aqui para encontrar o Papa e obter a sua ajuda para estabelecer uma clínica em seu país. Eles agradecem ao Luciel por ajudá-los a permanecerem vivos, e enquanto os dois se envolvem em uma competição de reverência, a garota de antes vem e abraça o Luciel. Ele rapidamente percebe que ela fala muito. Mentira, ela é muda. Tudo devido a um acidente que ela sofreu em sua infância. O Luciel dá um tapinha em sua cabeça e a chama de heroína por salvar a todos, e lança um feitiço chamado Extra Heal nela. E mesmo que ele ainda não saiba lançar totalmente esse feitiço, ele espera que pelo menos ele ajude a garota. Logo depois disso, ele se encontra com a Lumi e diz a ela o quão ansioso ele está para entrar na sala do chefe do andar 40. Ela pergunta se ele gostaria de treinar com ela para aprimorar suas habilidades, e ele concorda. Ele equipa sua espada mágica e escudo e continua se defendendo contra os ataques implacáveis da Lumi. Ele rapidamente muda sua estratégia e joga uma adaga nela para pegá-la de surpresa. O Luciel teme que ela fique furiosa com ele, mas ela fica impressionada
que ele conseguiu pegá-la desprevenida. Eles treinam um pouco mais, e o Luciel, no fim do treino, está completamente exausto. A Lumi diz que ele melhorou muito e pede para que ele se segure e não enfrente ainda o chefe do andar 40, porque ele ainda tem muito a melhorar. 6 meses depois, o Luciel finalmente toma coragem o suficiente para entrar na sala do chefe, e a Cat lhe dá a carta da Lumi, que está em uma missão. A carta conta ao Luciel sobre o oponente que ele provavelmente encontrará na sala do chefe, e assim como a Lumi escreveu, ele encontra um monstro esqueleto gigante que costumava ser o capitão dos paladinos. O paladino esqueleto usa uma lança e uma espada grande, e o Luciel só pode desviar dos seus ataques. Ele lança um feitiço de purificação no esqueleto, mas seu golpe não tem efeito. Ele então joga uma adaga nele, mas parece causar pouco dano. Ele ataca o chefe e o fere, forçando-o ir para um canto. Como um último esforço, o Luciel tira 3 barris da bebida estranha, e o seu fedor é o suficiente para manter o chefe longe. O Luciel usa esse fato ao seu favor e ataca o chefe com estratégias diferentes, e sempre que ele se machuca e precisa se curar, ele rapidamente se move para a zona segura atrás dos barris, e até mesmo chega a dormir lá. Isso continua por uma semana, e agora o Luciel está ficando sem comida, e ele não consegue escapar dessa sala sem derrotar o chefe, e ele teme que a qualquer momento ele receba uma mensagem de fim de jogo. Ele finalmente percebeu que essa masmorra é totalmente real, e que ele morrerá se for derrotado aqui. O Luciel decide dar tudo de si para vencer a luta e ataca o chefe. O paladino esqueleto bloqueia o seu ataque com sua espada, e então tenta esfaqueá-lo com sua lança. No entanto, depois de lutar com ele por uma semana, o Luciel memorizou seu padrão de ataque. Ele vê uma abertura, então ele consegue cortar as laterais do chefe, e então manda sua cabeça voando com um golpe poderoso. O chefe finalmente é derrotado, e o único saque que ele deixa cair é o seu livro de feitiços. O Luciel está feliz porque ele pode finalmente voltar para casa, mas quando ele tenta abrir a porta, ela não se move. Bem, já que ele não pode retornar à superfície, o Luciel decide ir mais fundo e corre para o andar 50. Ele amarra um dos barris com um líquido estranho em si mesmo, para que assim ele mantenha os monstros longe. Enquanto ele anda sonâmbulo pela masmorra, ele encontra alguns baús do tesouro no caminho e facilmente chega no andar 50. Ele também chega ao fim de sua cota de comida, e enquanto termina o seu último sanduíche, o Luciel se pergunta se morrerá virgem na masmorra. Ele teme se tornar um chefe de masmorra se ele realmente morrer, por isso ele decide fazer tudo antes de lutar. Ele invoca o livro de feitiços que ele obteve ao derrotar o chefe do último andar, e descobre que ele ensina um feitiço muito especial que cria uma zona segura, que expurga toda a magia com afinidade sombria dentro dela, e até mesmo queima todos os demônios e fantasmas dentro do círculo. Depois de aprender o feitiço, o Luciel entra na sala do chefe e encontra um grande número de fantasmas furiosos lá. De repente, o chefe final se materializa na frente dele, na forma de um papa zumbi. O Luciel sente que é digno de ser chamado de chefe final e decide acertá-lo com uma cura alta em área. Antes que ele possa completar o seu encantamento, o chefe o acerta com um soco e o Luciel mal se esquiva. Fantasmas se libertam dos seus punhos e correm em direção ao Luciel, que usa um feitiço de purificação para lidar com eles. E usando essa chance, o papa zumbi alcança suas costas e começa a carregar um feitiço de magia negra. O Luciel percebe que esse é o momento certo para testar o seu novo feitiço e imediatamente cria uma pequena zona segura ao seu redor. Assim que o papa zumbi o toca, ele sofre uma queimadura grave e é empurrado para trás contra a parede. O Luciel fica feliz que o feitiço funcionou, mas ele consome muita mana e ele está quase fora de si. Ele bebe uma poção de mana, enquanto o papa zumbi se aproxima dele e percebe que ele não pode continuar na defensiva por muito tempo, pois suas poções de mana também vão acabar em breve. Então ele tem uma ideia arriscada para acabar com a luta rapidamente e começa a dizer o encantamento completo do seu novo feitiço. Assim que o chefe está perto o suficiente, o Luciel invoca seu novo feitiço como se estivesse falando seu número para uma garota em um bar. O círculo envolve o papa zumbi e ele é atingido pelo poder de purificação do feitiço. O chefe grita de dor e o Luciel se pergunta se ele venceu, mas ele rapidamente obtém sua resposta negativa quando o papa zumbi se aproxima dele, mesmo enquanto seu corpo está sendo dissolvido. O Luciel recua bebendo poções de mana e cai, e de repente ele vê um rosto humano atrás do papa zumbi por um breve momento, antes de desaparecer completamente. O Luciel pensa que o papa estava tentando lhe dizer algo antes de morrer, mas ele não conseguiu entender. Ele então dá uma olhada no saque. Nele há um livro de magia sagrada proibida, que ele pretende entregar ao papa, e um estranho artefato que ele também guarda. De repente, um clarão brilhante de luz aparece atrás do Luciel. Ele se vira para ver um retângulo na parede. Ele teme que algo terrível aconteça, mas então ele sente um cheiro meio doce. Então ele se aproxima da parte brilhante e a toca, e o seu poder mágico é sugado. Logo, uma porta mágica se abre e o Luciel segue a escada para ver o que o espera. Ele chega ao andar mais baixo da masmorra e encontra um dragão gigante ferido dormindo lá. O Luciel se caga nas calças imediatamente, porque ele não acredita que possa derrotar um dragão. No entanto, ele se acalma, pensando que se for um morto-vivo, ele pode se livrar dele com a sua magia de cura. Então ele bebe todas as
das suas poções mágicas para carregar totalmente o seu poder mágico, e então vai até o dragão para realizar a maior aposta de sua vida. O Luciel usa novamente o seu feitiço novo no dragão, e ele grita de dor enquanto o poder sagrado o atinge. E após gritar bastante, o dragão cai no chão, e o Luciel também cai. Ele pergunta se venceu, e percebe que o dragão está vivo e consciente. Ele ruge, assustando o Luciel. O dragão diz que está surpreso que um ataque de um humano realmente tenha o machucado, e para recompensá-lo, ele lhe dá todo o tesouro que ele acumulou por séculos. O Luciel não consegue acreditar que pode pegar tudo, e o dragão lhe garante que isso não é uma armadilha. Ele também diz que depois que o Luciel pegar este tesouro, a masmorra desaparecerá. O Luciel sente que o dragão não é hostil, e decide perguntar mais sobre o propósito daquela masmorra. O dragão lhe diz que um grande deus maligno prendeu ele e outros dragões em áreas onde a magia negra estava se reunindo, e essa masmorra é uma delas. Ele esperava que um herói o salvasse, mas ninguém chegou até ali. Ele está feliz que o Luciel chegou para salvá-lo do seu sofrimento, e que ele também não é ganancioso pelo tesouro que ganhou por puro direito. O dragão diz ao Luciel que ele lhe dará sua proteção, o que o tornará mais difícil de matar. Ele declara que as batalhas de agora em diante serão ainda mais difíceis, e deseja que o Luciel salve o máximo de pessoas que puder, provavelmente salvando alguns dragões em seu caminho. O dragão começa a se desintegrar, e quando o Luciel o toca, ele é reduzido a um mero esqueleto. Ele promete fazer o desejo do dragão se tornar realidade e ajudar o máximo de pessoas que puder. De repente, ele ganha alguns títulos bem legais, incluindo o título de abençoado pelo Deus Curador, protegido pelo dragão sagrado e matador de dragões, sendo que ele não matou ninguém. O Luciel então embala o esqueleto do dragão em sua bolsa mágica e recebe um cajado e um colar místico. E quando ele se pergunta o que essas coisas são, um dos itens começa a brilhar e ele é imediatamente teletransportado para a entrada da masmorra e imediatamente corre para a loja da Cat. Ela acha que ele virou um zumbi e joga algumas facas nele, mas o Luciel se defende. Ele diz a Cat que está vivo e ela corre para abraçá-lo, e ele se sente até mesmo vivo lá embaixo também. Ela está feliz que ele esteja vivo, porque ele ficou na masmorra por cerca de 6 meses inteiros, e agora mesmo ela pensou que ele era um zumbi fugitivo. O Luciel diz a ela que teve dificuldade na masmorra, e a Cat diz a ele que não é hora de discutir sobre isso, porque tem algo mais urgente que ele deve fazer. Ela arrasta o Luciel para fora da igreja sagrada, e ele se encontra com seus amigos da cidade anterior, juntos com o mestre da guilda da cidade. O Brod imediatamente o coloca em um estrangulamento, como fez em suas sessões de treinamento noturno, enquanto ele ri, dizendo que está feliz pelo Luciel ainda estar vivo. O Luciel pergunta o que os trouxe até aqui, e antes que eles possam dizer qualquer coisa, ele ouve a multidão aplaudindo. Antes que ele possa perguntar qualquer coisa, ele começa a sentir fome, e então eles vão para a guilda dos aventureiros para comer. Lá o Luciel descobre que, como ele estava desaparecido há 6 meses, as pessoas temiam que a igreja sagrada tivesse o trancado para que ele não reduzisse o preço de mercado de outros curandeiros, e por conta disso eles invadiram a igreja sagrada, exigindo que o santo esquisito fosse libertado. Depois disso, o Luciel desafia o Brod para uma luta, para verificar o seu progresso, e ele leva uma surra repetidas vezes. O Luciel é despido até a pele, enquanto o Brod fica o mais rude possível com ele. Mais tarde, o Luciel agradece a todos que estavam preocupados com ele e pede que todos vão embora. Depois disso, o Brod o encurrala e diz que não importa o quanto ele tenha crescido, ele ainda está muito fraco e não deve fazer coisas imprudentes como essa. O Luciel então entrega algumas cartas para o Brod e pede que ele as entregue para a Nana e a Mônica. Ele está furioso por ter sido rebaixado de professor para carteiro tão rapidamente, mas decide abrir uma exceção dessa vez, já que esse é um favor para o Luciel. As duas burras estavam realmente preocupadas com o Luciel e estavam prestes a largar os seus empregos para irem até aquela cidade, mas ele de alguma forma conseguiu convencê-las, e entregar as cartas é o mínimo que ele pode fazer. Mais tarde, Luciel deseja ao Brod e aos outros um adeus choroso, e logo em seguida vai visitar o Papa para relatar suas novas descobertas. O Papa fica feliz em ver que ele está completamente bem, e diz que eles enviaram a Lume e sua equipe para resgatá-lo, mas eles não conseguiram passar do andar 30, por conta do cheiro ruim. Depois disso, Luciel conta a todos a história de suas aventuras na masmorra. No entanto, ele deixa de fora as partes mais importantes, e declara que só as contará às pessoas em quem confia, incluindo o Papa, a Cat e a Lume, o que deixa os outros padres bravos com isso. O Papa imediatamente os dispensa, e então ele conta às meninas sobre o Papa Zumbi, o feitiço mágico proibido, e o mais chocante de todos, o dragão sagrado morto-vivo. Ele revela que o dragão lhe disse que o próximo herói nascerá somente após 40 anos, e enquanto isso, os monstros continuarão a se tornar mais fortes, conforme a escuridão envolve o mundo. O Papa fica preocupado ao ouvir tudo isso, e ela proíbe a Cat e a Lume de falar sobre isso com qualquer outra pessoa. Depois disso, Luciel pergunta ao Papa porque ele ainda está preso no nível 1, e ela diz para ele abrir sua janela de status para verificar em detalhes. Ele diz que suas estatísticas aumentaram, mas seu nível não, e o Papa passa um pergaminho que contém mais informações sobre o líquido estranho que ele bebe. O líquido às vezes pode ter uma desvantagem, tornando muito difícil para a pessoa que o bebe aumentar o seu nível. O Luciel entra em pânico ao ouvir sobre isso, porque
ele não consegue decidir se ele prefere subir de nível ou continuar bebendo aquele líquido estranho com gosto horrível. Uma semana depois, o Papa organiza uma celebração em homenagem à limpeza da masmorra feita pelo Luciel. Ela o promove a um curandeiro de nível S e a um padre de nível bispo. Além disso, ela lhe dá o poder especial de recusar ordens de qualquer um, exceto dela. Com isso, ela chama o Luciel para se dirigir à multidão, e ele entra em pânico porque não faz um discurso desde que ele saiu do ensino médio. Ele reúne sua coragem e começa seu discurso sobre como a Santa Igreja está prestes a perder o seu poder e credibilidade por conta de alguns curandeiros gananciosos e arrogantes. Ele declara que criará novas diretrizes para regular as taxas de tratamento para que assim mais pessoas sejam salvas. Ele jura que não poupará esforços para salvar as pessoas e restaurar a glória da Igreja Santa. E assim, o Nansourai acaba com o sistema corrupto da igreja, conquista sua primeira masmorra, adquire o poder de um dragão e se torna um curandeiro de rank S. Esse anime é muito bom e se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Curta também esse vídeo e assista os outros vídeos que estão aparecendo bem aí na sua tela.